Em 1998 tivemos um combate histórico de Undertaker contra Mankind dentro da jaula do Hell in a Cell. Aliás, era pra ser dentro, mas a parte brutal ficou do lado de fora. Os dois brigaram em cima da jaula e, meus amigos, Undertaker arremessou Mankind 2 vezes lá de cima. A segunda foi dentro do ringue, até que deu uma certa amortecida. Mas a primeira ele simplesmente arremessou Mankind na mesa dos comentaristas. Na época não tinha nada de colchãozinho, proteção. Ele simplesmente quebrou as costelas sendo jogado de lá e depois novamente dentro do ringue. Fora toda a brutalidade depois que eles estiveram dentro da luta. Sim, o Mankind voltou pra luta. Foi jogado em taxinhas, em preguinhos, levou o Tombstone. O próprio Undertaker sangrou bastante nesse combate. Mas quem mais se ferrou ali claramente foi Mankind, que por pouco não morreu. Pois é, várias e várias vezes nessa luta ele poderia facilmente ali ser tirado, levado de maca, passar por uma cirurgia, uma operação, mas seguiu lutando e depois, meus amigos, dá até pra dizer que ele encurtou sua carreira por conta desse combate e teve lesões que ele leva até os dias de hoje. Ele arriscou a sua vida para poder trazer entretenimento nesse combate. Mas o Undertaker também já passou por uma situação muito difícil na WrestleMania 27, enfrentando o Triple H, um grande rival seu histórico. Pois é, nesse combate é um dos que o Undertaker mais apanhou na WrestleMania. Triple H não conseguiu quebrar a streak, mas foi um dos que mais chegou perto nessa luta. Simplesmente fez Spinebuster no Undertaker na mesa, 3 pedigrees que são seus golpes principais e até mesmo um Tombstone Pile Driver pra cima do Deadman. E quando pegou o martelo pra ver se pelo menos assim conseguiria derrotar o Deadman, pois é, Undertaker fez a chave do Hell's Gates e venceu o combate dessa maneira, na raça. Porém, nem sequer conseguiu levantar, ele teve um infarto depois do combate, teve que ser levado de maca. Depois inclusive tem cenas do backstage mostrando isso, né? Ele parecia até que tinha sido ele que tinha perdido o combate, porque o Triple H levantou e o Undertaker não, o Undertaker nem sequer conseguiu comemorar. Saiu realmente ali destruído, tanto que isso é um dos motivos do combate de revanche depois no ano seguinte entre eles. O Undertaker queria lutar novamente com o Triple H e dessa vez não ter nenhum tipo de asterisco como na primeira. Outro caso também aí, até que recente, que foi complicado, foi o do Tyson Kidd, hoje em dia aposentado dos rings. Ele então, meus amigos, foi ter um combate com Samoa Joe, inclusive não era nem um show oficial da WWE, era uma live event. E o Samoa Joe, meus amigos, foi simplesmente fazer aquele seu golpe finalizador bem peculiar. O problema é que quando ele fez o Muscle Buster pra cima de Tyson Kidd, meus amigos, ele teve uma grave lesão no seu pescoço. Passou por uma cirurgia onde ele afirma que apenas 23% das pessoas conseguem sobreviver a ela. Ele sobreviveu e conseguiu então aí seguir trabalhando no meio do wrestling dentro dos backstages, mas nunca mais pôde voltar aos rings. Teve aí então essa cicatriz que ele leva para a carreira dele ali, claro, mas chegou perto de não resistir por conta desse golpe do Samoa Joe. É, meus amigos, não é fácil. Stone Cold Steve Austin também chegou perto de falecer. Eu acho que muitos de vocês vão ficar aqui surpresos, porque não, eu não vou citar aquele caso lá do Owen Hart fazendo um Tombstone errado no Stone Cold, quase ferrando com o pescoço dele. De fato, ele também tinha um risco de morrer. Mas recentemente ele revelou que ele chegou perto de morrer por conta de algo envolvendo aquele seu carro. Lembra daquele Monster lá que ele vinha? Aquele carro super B10, a lá Texas, a lá ele mesmo, né? E, meus amigos, ele revelou que uma certa vez deixaram ele preso dentro de uma sala com esse carro. E vocês sabem que quando esse carro aí ele para, a fumaça dele começa a subir muito. E ele ficou preso, e ele falou que cerca de 2 minutos ele ficou com aquela fumaça, preso, tentando sair, e por pouco não perdeu a respiração e acabou falecendo ali, asfixiado, né? Então, pois é, gente, não é nem sendo atropelado, não é nem lutando, ele quase acabou falecendo de uma maneira bem, assim, até, como que eu posso dizer, idiota, né? Porque era só os caras não trancarem lá dentro, né? Poderia ser uma besteira, uma bobeirinha ali, um tipo de morte que você só vai ver em filmes de premonição, né? Mas ele chegou perto, ele revelou isso recentemente pra você ver que maluquice, né? E claro que a gente tem o caso aqui do Brock Lesnar, né?
Envolvendo o quê? Envolvendo pescoço. Estava lá o Brock Lesnar na WrestleMania 19, tendo um combate no Main Event contra o Kurt Angle pelo título. E foi para a terceira corda gigante para tentar fazer então ali, claro, um mortal, né? O problema, meus amigos, é que ele não conseguiu fazer o golpe direito, né? Ele não conseguiu virar o corpo a tempo e o que aconteceu? Ele caiu de pescoço com o ringue. As mãos ali dele, os braços, ele ainda conseguiram amortecer um pouco, mas ali ele acabou se machucando feio, né? O Kurt Angle até improvisou ali na hora, tentou fazer uma contagem nele, mas no fim das contas deu tudo certo, ele não teve nenhum problema maior. Mas, meus amigos, se ele cai um pouquinho mais tarde, né, assim, seria pior ainda, né? Com certeza ali, se ele tivesse atrasado mais um pouco para girar o corpo, poderia nem ter tido os braços para amortecer e ele poderia ter virado o pescoço ali e falecido de uma forma muito trágica, tanto que ele parou de tentar esse golpe, né? Mas para você ver como é complicado, como é perigoso esse mundo do wrestling, esse mundo da WWE.